O vídeo agora estará saindo no dia meio-dia, na terça-feira, no dia 30 de dezembro, justamente porque eu tive uma das minhas crises de preguiça e de exaustão na semana passada, e então esse vídeo que era para estar saindo no sábado, que era para substituir o de segunda, está saindo na terça-feira. Olá, boa tarde, né? Vocês falam boa tarde quando é meio-dia? Então, né? Boa tarde. Para começar, esse vídeo era especificamente eu falando da minha experiência de usar em técnica mista, sendo a aquarela com as canetas hidrocor. Eu não vou dizer que eu nunca usei essa técnica antes, eu já usei sim, só que faz muito tempo. Tipo assim, com canetinha mesmo, eu tava usando só com lápis de cor quando eu pegava as canetas da minha irmã pra colorir alguma coisa. Mas, propriamente dito, fazia muito tempo que eu não misturava elas com aquarela. Tipo assim, anos mesmo. Até porque eu não tava comprando canetinha pra me usar nem no ensino médio. Eu acho que a última vez que eu comprei no ensino médio foi lá em 2020. Foi também no período da pandemia. E depois eu não comprei mais pra mim, não. Então, depois de praticamente 5 anos sem utilizar canetinha com aquarela, eu finalmente voltei a usar. Primeiro, tinha que tomar bastante cuidado com relação à seleção de cores e o meu instinto de querer fazer com que a cor ao redor se adaptasse ao tom mais escuro e vibrante que eu aplicava depois. No caso, a canetinha. Sendo assim que você pode fazer, não tem as partes claras realmente serem bem claras para contrastar com a parte vibrante e escura que você aplica depois, não tem nas áreas de sombra. Aí você inventa, não tem instintivamente de tentar, não tem equiparar as cores em saturação e profundidade, e você mata completamente o contraste da sua pintura. Assim, foi assim bem difícil, principalmente a coisa. O papel já está um pouquinho maltratado por causa da aquarela. Ou seja, e principalmente se você tiver usado o outro lado no tem anteriormente para fazer outro desenho, que foi o meu caso. Se o papel estava maltratado, eu deveria tomar mais cuidado na hora de aplicar a canetinha, porque senão começa a esfarelar o papel. E aconteceu muitas vezes isso, de esfarelar o papel. Né? E dessa vez vocês vão ver que eu fiz a line art depois, é por causa que aconteceu um pequeno incidente no desenho que estava na página anterior a desses desenhos, onde eu fiz primeiro a line art com cada desenho, não tem uma das minhas canetas, não tem pra ficar treinando utilizar as canetas nanquim que eu fiz, né? E aí eu passei água no primeiro, que foi feito com nanquim chinês, que veio com os meus bicos de pena. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre bico de pena, só preciso treinar com eles primeiro. E quando eu passei água, o nanquim manchou todo. E eu comprovei que era o nanquim chinês, porque né, eu já uso o da Acrylex faz muito tempo e eu sei que o da Acrylex, depois de seco, não reativa com água, a não ser que você tenha acabado de passar, não esperou nem mesmo 2 minutos para esperar a tinta secar completamente, nas áreas de mais concentração com tinta nanquim, e obviamente vai manchar, porque a tinta ainda tá fresca, não tá completamente seca. Porque né, eu fiz 4 desenhos, 2 com nanquim chinês e 2 com da Acrylex. Os da Acrylex não borrou, os do nanquim chinês borrou. Ou seja, né, se eu for inventar não ter de fazer sempre isso, não ter de aplicar nas canetas, pra eu não acabar cometendo essa cagada, é bom eu fazer a line art no final, e também fica um treino para, se você quer focar no desenho, você vai aplicar primeiramente o desenho, ou seja, você vai fazer a line art para definir completamente o desenho, e depois você pode fazer a pintura até meia boca, que o desenho é o que vai segurar completamente o resultado final do desenho. Se o seu objetivo for pintura, você foca na pintura primeiro e põe a line art como detalhe final. O que eu resolvi fazer aqui? Nenhum nem outro, na verdade. Eu admito que eu não estava pensando muito, eu pensei no que eu queria botar os 4 na página. Eu queria usar a aquarela, que eu queria usar as canetinhas, que eu queria fazer depois a line art final,
E principalmente que as cores você não tem basicamente a minha paleta de cores padrão de usar no dia a dia e que eu gosto de usar. Mas, propriamente dito, eu não fiquei muito na questão de pintura e, bom, de coloração, né? Porque na pintura da Acrylex eu já tinha noção que eu queria fazer uma pintura mais simples para complementar com as canetas. Eu errei muito em 2 deles, não tem que eu tinha esquecido que meu objetivo era esse. Pintura simples com aquarela para complementar com as canetinhas. Eu já cometi um erro aí. O processo foi estressante porque, né, eu comecei na sexta pra terminar no sábado. Aí no sábado eu me senti muito cansada. Mas muito cansada. Então, eu basicamente não consegui terminar o processo de pintura com aquarela. Eu só tinha feito ontem a pintura de 2, que ainda não era nem mesmo a metade do processo no geral. Se você for não tem o processo de todos os desenhos, não tem etapas, eu ainda estava na terceira etapa de 10, quando eu tinha terminado de pintar a bucha com aquarela. Ou seja, eu ainda estava muito longe de terminar no sábado de manhã. E eu tava cansada. Porque eu passei as últimas 4 semanas postando frequentemente. E eu tinha feito a minha rotina para postar os 3 vídeos na semana no YouTube, os 18 shorts também no YouTube e 18 vídeos no TikTok correspondente aos shorts e obviamente os vídeos extras que acabavam saindo no TikTok também. Ou seja, no TikTok acabava sendo entre 20 e 24 vídeos. Mas eu estava bem, eu passei 3 semanas bem, mesmo estando um pouco cansada, eu já descansava por isso. Então eu descansava à tarde. Só que aí eu resolvi colocar as lives no TikTok 2 semanas atrás. Eu não tinha me programado as lives no TikTok. A live no TikTok no tempo pegava 3 dias da minha semana, que também eram os 3 dias que eu mais ficava cansada, e eu não conseguia dormir à tarde. Eu ia fazer a live. Aí, né, aconteceu um negócio na quinta-feira, onde o TikTok simplesmente resolveu barrar a minha live, falando que eu estava fazendo propaganda de produto, sem avisar que eu estava fazendo propaganda de produto. Eu não estava fazendo. Eu não tava. Eu só abri a live com o estojo, não tem as canetas, as 168 canetas que eu tinha, não tem mostrando na câmera. E só tinha feito isso. Eu não falei nada das canetas. Eu nem tinha falado que tinha comprado caneta nova. Eu nem falei quantas canetas eu tinha. Eu só estava lá colorindo. E a minha live estava barrada. Eu desliguei e comecei outra live. E eu ainda estava barrada. Então eu estava completamente estressada ontem na quinta-feira. Né, justamente porque depois, né, eu tinha terminado o vídeo de quinta-feira. Pouco tempo depois de não ter me frustrado com a live. Aí eu comecei a planejar o que eu ia fazer para sábado. Sendo que eu ainda também tinha que planejar como é que eu ia não ter que fazer a programação de janeiro. E eu não estava tendo tempo para fazer nem a programação de janeiro e nem para focar no desenho de sábado. Que é o que vocês estão assistindo. Então digamos que tudo colapsou no sábado comigo estando extremamente cansada. E deu também que nos dias não tem dia eu postar vídeo no YouTube, que foi na quinta e no sábado passado, foram os dias que eu estive responsável por limpar a casa e ajeitar o almoço e lavar a louça. Então assim, juntou, não tem basicamente todas as atividades que podia me dar uma canseira, juntou tudo nos dias, não tem de postar vídeo. Ou seja, simplesmente exaustão. Deu simplesmente exaustão. E né, na segunda-feira deu também que... Não é que deu assim. É o dia também, não tem que eu sou responsável pela casa. Mas na noite anterior, que foi no domingo, meus pais resolveram levar eu e minha irmã pra pizzaria. E eu e minha irmã, nós estamos vivendo muito tempo dentro de casa. A gente mal tá saindo. E eu não tenho não tenho com toda essa rotina do YouTube de postar vídeo. Eu basicamente joguei toda a minha rotina antes de exercícios e de andar, não tem fora da minha casa, no lixo pra focar. Ou seja, eu estou com a minha bateria social completamente no vermelho sem estar recarregada há muito tempo. E só a ação não tem de sair de casa para um outro lugar que tem muita gente e tinha som tocando no local. Não no local que a gente tava comendo, mas sendo nos locais ao redor. Digamos apenas que
O excesso de ruído e o excesso de presença de ser humano me deixou também bastante exausta, tanto no domingo quando a gente voltou, como também no dia seguinte. É assim, é um negócio que quando você inventa de ficar isolado por muito tempo, você acaba desenvolvendo uma certa facilidade a ficar cansado em local com muita gente. Olha, parece que não tem algo que você inventa, não tem simplesmente para não sair de casa, mas se não fosse realidade, porque acontece toda vez quando eu saio de casa, sendo que eu não estou convivendo constantemente com pessoas há 3 anos agora, porque, né, desde que eu saí do ensino médio e fui pra faculdade, minha faculdade foi completamente online, aí você vê que não, é simplesmente um efeito colateral. Vamos ver aqui o que mais tem pra falar. O vídeo de quinta-feira ainda vai sair, ele vai ser um pouquinho diferente, assim, na questão de que não vai ter muito a ver com desenho no geral, vai ser falando sobre a organização de janeiro, que vai ser um padrão no tempo resto do ano. Assim, para eu poder conseguir fazer os vídeos com antecedência, e principalmente vídeos já programados e definidos o mês inteiro durante a segunda-feira, e eu fico livre na quinta para postar qualquer outro conteúdo que me venha à mente durante a quinta-feira. Seja se tiver, não tem algum desafio, uma trend artística, não tem se propagando não tem a semana, eu posso realizar lá na quinta-feira. E ficamos assim. Agora, voltando com relação ao desenho, admito que eu tive muita dificuldade no tempo para distribuir as cores. Já eu gosto muito de verde, e eu gosto de usar roupa verde. Porém, não tinha exatamente como eu tacar, não tem verde em 2 personagens também que tem cabelo verde. E uma que estava com fundo verde. E a única que eu poderia, não tem simplesmente colocar, não tem com roupa verde, eu coloquei ela com uma roupa, não tem bege, estampada e um casaco vermelho. Ou seja, eu desperdicei minha chance aí. É o que acontece quando você não planeja o desenho. Você acaba não conseguindo distribuir bem as cores e os elementos no tempo que você estava planejando colocar. É o que dá. Inclusive, na hora não entendi colocar as cores no desenho, eu acabei tendo muita dificuldade em colocar cores que combinassem no personagem. Tanto que combinassem com o personagem, como também combinassem entre si na composição. A bucha não foi tão difícil por causa que, né, é literalmente uma roupa que eu tenho. Eu tenho uma blusa cinza e um short saia amarelo. E eu vivo usando essa combinação também. Então aí não foi muito difícil. Na pan, digamos assim que eu tenho essa blusa, eu tenho short jeans, eu usava muito, então não foi muito complicado de colocar. Porém, hoje em dia eu teria que conseguir um short mesmo, não tem de tecido normal azul, sem ser jeans, não tem tecido sem ser jeans, pra começar a usar com essa blusa, porque eu não gosto mais de short jeans. De roupa com tecido jeans no geral, parece que agora o tecido me dá alergia, porque coça muito. Não sei se não tem um efeito de você ter passado os últimos 10 anos da tua vida usando constantemente calça jeans. Pode ser, né? E a SD, né? Eu não tenho propriamente dito o vestido que ela tem. Eu tenho um vestido no tem que é um pouco parecido, não tem bege, só que é outra estampa. E a blusa, é uma blusa de botão. Tem que fechar na frente e é um pouco maior. Mas eu pensei não ter essas 2 peças de roupa que eu tenho pra fazer a roupa dela. E as cores de fundo, elas são basicamente as cores que eu sei que combina comigo pra eu usar no dia a dia. No caso o vermelho era bem mais saturado, só que eu estava sem tempo no dia, porque eu achei que eu ainda poderia postar, né, durante a manhã de sábado. E então eu resolvi, não vou saturar, eu resolvo saturar depois quando eu for colocar as canetinhas. Nenhum nem outro, né? Não vi nenhum nem outro. O amarelo queimado também é uma cor que eu sei que fica muito bom em mim e que eu me sinto bem usando. O verde que eu sei que eu gosto de usar e que pra mim é bonito é um verde azulado. Não tem um verde escuro,
um fundo em azulado. Eu tenho apenas um vestido com essa cor, que eu gosto muito, mas não tenho muita oportunidade também de usar ele. E outra cor que eu gosto de usar também é um azul, só que é um azul bem escuro, que ele pula um pouco pro cinza e é um pouco vivo. É difícil não ter apenas explicar a cor assim, sem dar um exemplo propriamente dito, não entendi como é a cor, porque senão vocês não sabem como é que é. Bem, esse daí foi a minha observação para poder escolher as cores de fundo, e a partir delas eu tinha que escolher as cores no das roupas dos personagens. A única que deu mais certo mesmo foi a SD, que foi a primeira, né, que quando eu pensei a ideia da cor do fundo, aí eu consegui harmonizar ela completamente, não as roupas como fundo. E nos outros, basicamente eu tive que fazer eles contrastando com o fundo, não muito combinando com o fundo. Aí, né, a parte da line art eu quase assim caguei completamente a SD, porque a ponta não tem dessa caneta 5, ela é mais grossa e não dá pra fazer um line art tão fino na parte interna do desenho. Na parte externa não tem, aí foi de boa, porque eu sempre tô tentando colocar esse contorno ter mais grosso no lado de fora do desenho, mas na parte não tem dos detalhes, não dava. Então foi sorte que eu resolvi fazer no ter os detalhes da blusa vermelha com a canetinha hidrocor mesmo e não com o nanquim, porque não ia dar pra fazer como eu queria. Nos outros, o line art foi mais de boa, mesmo que tenha tido bastante dificuldade na hora de fazer, porque né, o desenho estava parado e eu estava gravando. E é uma realidade de todo desenhista que grava o processo no de desenho. Você está acostumado quando você só está desenhando a gerar o desenho em todas as direções possíveis para facilitar na hora de fazer um traço. E quando você está gravando, você tem que manter o desenho completamente parado e ir movendo a mão. Eu movendo o corpo, ou fora de câmera não tem se entortar todo para conseguir fazer, não tem as linhas para contornar o desenho. E aí vocês com certeza não vão nem imaginar que posições eu tive que pegar, até quase caindo da cadeira para poder fazer a line art desses desenhos. Eu fiquei completamente torta, eu saí com dor nas costas. Bem, vou deixar vocês com o resto da line art somente na música. Aí eu vou me despedir lá no final do vídeo que já está gravado. E vou me despedindo aqui. Peço simplesmente que vocês compartilhem, comentem, deem like e, por favor, se inscrevam. Vejo que tem muita gente que assiste e não é inscrita. Tchau!
Aí, o resultado tá aqui. Eu digo que eu peguei bastante na line art, mas isso é porque eu não previ que seria muito complicado não ter utilizar os pincéis num desenho menor. Eu sabia que sim, porém não num desenho menor colorido já. E eu fiz isso porque eu descobri que o nanquim chinês, que veio junto com os meus bicos de pena, não é a prova d'água. Eu não tinha realmente experimentado ele logo após não colocar luz, depois de aplicar a luz, e utilizar algo à base de água, aquarela ou os marcadores hidrocor. Então, a partir de agora eu tenho que usar esses pincéis em específico depois que eu terminar toda a pintura, como eu fiz aqui. Aí, eu usei a aquarela da Pentel, os marcadores à base de água e, por último, a caneta nanquim. Eu não tenho a ideia de fazer o vídeo com essas técnicas desse desenho aqui, que eu fiz ele com uma referência que eu tenho quase certeza absoluta que é IA, mas eu aproveitei não tenho a composição de como é que ia ficar os personagens e fiz aqui. Mesmo que só essa aqui ficou na posição correta, essas duas aqui ficavam no meio na imagem e essa aqui ficava desse lado aqui. Então eu fui fazendo assim. Eu botei aqui os marcadores à base de água, marcador acrílico e o nanquim. Aqui o nanquim eu fiz primeiro, eu não sei se dá pra ver, mas aqui tá manchado de preto, porque foi nesse desenho aqui que eu descobri que o nanquim chinês não é a prova da água, depois de fazer uma camada de aquarela. Nossa, foi um desespero nesse daqui. Nesse outro aqui eu também tive que tomar bastante cuidado, mas ainda manchou. Aqui tá o resultado do último desenho para um vídeo longo no canal do YouTube. O próximo vídeo vai ser no dia 1º de 2026, que nós vamos falar como é que vai ser o ano de 2026, tanto pro meu canal quanto para todas as minhas outras contas. Então, é tudo pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até 1º de 2026. Tchau!